Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Quiz da Bíblia. Pergunta 1. Verdadeiro ou falso? Jesus orou em público, mas nunca foi registrado que ele orasse sozinho em particular. Qual é a resposta certa? Falso. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Mateus 14, 23. Pergunta 2. A qual mulher doente Jesus disse no sábado: Mulher, você está livre da sua enfermidade? A. Mulher samaritana. B. Uma mulher aleijada há 18 anos. C. Maria Madalena. D. Sogra de Pedro. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra B, acertou. Jesus disse essas palavras a uma mulher que estava sofrendo de uma doença causada por um espírito impuro. Ela andava encurvada há 18 anos e não conseguia se endireitar. No sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, ele viu essa mulher, chamou-a para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Pergunta 3. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no meio de multidões animadas, em que ele estava montado? A. Camelo. B. Boi. C. Burro. D. Nenhuma das respostas anteriores. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. Jesus estava hospedado em Betânia 6 dias antes da Páscoa judaica. De lá, ele enviou 2 discípulos a uma aldeia para que buscassem um jumento que estaria ali amarrado e que nunca fora montado. Se questionados, deveriam responder que o Senhor precisava do animal, mas que ele seria devolvido. Pergunta 4. Qual livro do Antigo Testamento contém um versículo que é considerado uma profecia sobre o local de nascimento de Jesus? A. Livro de Isaías. B. Livro de Miqueias. C. Livro de Esdras. D. Livro de Daniel. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra B, acertou. A profecia sobre o local de nascimento de Jesus está no livro de Miqueias, no Antigo Testamento. O versículo específico é Miqueias 5:2, que diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Pergunta 5. A quem Jesus disse: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa? A. Ao paralítico que desceu pelo telhado de uma casa para chegar a Jesus. B. Lázaro. C. Ao leproso no templo. D. Nenhuma das respostas anteriores. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra A, acertou. Jesus disse-lhe: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa a um paralítico, conforme registrado em vários livros do Novo Testamento, incluindo Mateus 9:6,
Marcos 2:11 e João 5:8. Esta declaração foi feita após Jesus ter perdoado os pecados do homem, demonstrando sua autoridade para perdoar pecados na terra. Pergunta 6. Qual livro do Antigo Testamento contém um versículo que é considerado uma profecia de que Jesus nasceria de uma virgem? A. Livro de Jeremias. B. Livro de Daniel. C. Livro de Isaías. D. Livro de Samuel. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. A profecia sobre o nascimento de Jesus de uma virgem está no livro de Isaías, no Antigo Testamento. O versículo específico é Isaías 7,14, que diz: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esta profecia é interpretada como uma referência ao nascimento de Jesus de Maria, que era virgem quando engravidou, pelo poder do Espírito Santo. Pergunta 7. A quem Jesus disse: Eu não te disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? A. Maria, sua mãe. B. Pedro. C. A mulher samaritana. D. Marta. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra D, acertou. Jesus disse: Eu não te disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus, para Marta, irmã de Lázaro, conforme registrado no livro de João 11:40 do Novo Testamento. Esta declaração foi feita antes de Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos. Pergunta 8. A qual futuro discípulo Jesus disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? A. Judas. B. Tomé. C. Um mestre da lei que disse: Eu te seguirei aonde quer que você vá. D. Natanael. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. Um mestre da lei disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei aonde quer que você vá. Esta passagem está registrada no livro de Mateus 8:19-20 do Novo Testamento. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Pergunta 9. Verdadeiro ou falso? O último versículo da Bíblia diz: E certamente estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Qual é a resposta certa? Falso. Este é o último versículo do Evangelho de Mateus. Pergunta 10. Quando Jesus disse aos enlutados profissionais que a filha do governante não estava morta, mas dormindo, como eles reagiram? A. Eles acreditaram em Jesus. B. Eles ficaram mudos. C. Eles choraram. D. Eles riram de Jesus. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra D, acertou. Quando Jesus disse aos enlutados profissionais que a filha do governante não estava morta, mas dormindo, eles reagiram com risos, pois sabiam que ela estava morta. Isso ocorreu antes de Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pergunta 11. Quem perguntou a Jesus: Como é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? A. Discípulos de João Batista. B. Os saduceus. C. Nicodemos. D. Caifás.
Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra A, acertou. Os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: Como é que nós, e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Esta passagem está registrada no livro de Mateus 8, 19 e 20 do Novo Testamento. Pergunta 12. O que Jesus prometeu que daria aos cansados e sobrecarregados se eles fossem até ele? A. Descanso. B. Paz. C. Água. D. Nenhuma das respostas anteriores. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra A, acertou. Jesus prometeu que daria descanso aos cansados e sobrecarregados se eles fossem até ele. Isso está registrado em Mateus 11, 28 e 30 do Novo Testamento, que diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pergunta 13. Verdadeiro ou falso? Jesus tinha meias irmãs e também meio-irmãos. Qual é a resposta certa? Verdadeiro. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus tinha pelo menos 4 meio-irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Esse Judas não é o traidor. Ele também tinha pelo menos 2 meias-irmãs, já que a palavra para irmã é usada no plural. O Evangelho de Marcos 6,3 confirma essa afirmação que diz: Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Pergunta 14. Quem disse: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? A. Herodes. B. Pôncio Pilatos. C. João Batista. D. Homens sábios do Oriente. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra D, acertou. A frase, onde está aquele que nasceu rei dos judeus, foi dita pelos magos do Oriente quando chegaram a Jerusalém, conforme registrado no livro de Mateus 2,2 na Bíblia. Eles estavam procurando o recém-nascido Jesus, a quem eles chamavam de Rei dos Judeus. Eles viram a estrela de Jesus no Oriente e vieram adorá-lo. Pergunta 15. Quem disse a frase: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus? A. Herodes. B. João Batista. C. Jesus Cristo. D. Nero. Qual é a resposta certa? Se você respondeu a letra C, acertou. A frase Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, foi dita por Jesus Cristo, conforme registrado na Bíblia. Esta declaração foi feita quando Jesus foi questionado sobre se era lícito ou não pagar impostos a César. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.